Oi, gente! Começa mais um programa Fiscais da Natureza. Hoje um programa especial, porque ele é diferente, ele é aqui fora dos estúdios, ao ar livre, muito gostoso. Meu entrevistado é o Alexandre Mansur, ele é editor executivo da revista Época. Alexandre, obrigada pela entrevista. Quando você despertou para as causas ambientais? É difícil dizer, acho que foi desde criança. Eu gostava disso quando estava na escola e naturalmente eu fui me interessando no final dos anos 70, anos 80, isso era uma causa que estava começando a ganhar muita força. E aí eu lia muito sobre isso, a gente tinha muito trabalho de escola. Eu lembro que uma vez a gente fez um passeio com um grupo da escola para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para a Baía de Angra, que a gente foi para uma ilha deserta, que era uma ilha do tamanho de um campo de futebol de salão. E a gente ficou fazendo um trabalho lá de estudar a biologia marinha. E eu achei aquilo lá tão interessante que começou a despertar o interesse pela preservação ambiental, por o que estava acontecendo com o mundo. E eu comecei a ler e daí foi, naturalmente. Quando você entrou para a revista Época, você já entrou em meio ambiente ou você entrou em outra área e teve que puxar um pouco a sardinha para o seu lado mais ambiental? Eu já entrei no meio ambiente. Quando eles me chamaram já era pensando em cuidar de ciência e meio ambiente. E como que era antigamente essa questão, como era abordada pela revista? A questão ambiental evoluiu muito na imprensa ao longo do tempo todo e evoluiu na base de tentativa e erro. A gente teve um tempo, lá nos anos 90, que a ideia era ter uma cobertura de meio ambiente. Então a estratégia era, vamos botar uma ou duas pessoas cuidando desse assunto, vai ser editoria de meio ambiente e está resolvido. Era bom, se as pessoas cuidavam bem do assunto, cobriam as coisas, mas tinha uma questão de ficar marginalizado. Então, durante uns anos, o que foi acontecendo é que essas pessoas que cobriam o meio ambiente naquela editoria de meio ambiente, seja aqui na Época, seja em outras revistas, em outros jornais, onde eu já tive essa experiência, outras pessoas tiveram também, o que acontecia é que essas pessoas falavam um discurso e o resto da redação falava outro, às vezes até antagônico. Às vezes você tinha duas coberturas distintas falando coisas divergentes dentro do mesmo veículo em relação ao meio ambiente, principalmente na área de agricultura ou na área de energia, em relação a uma obra, por exemplo. A gente começou a ver que não podia continuar assim. Então, de alguns anos para cá, meados dos anos 2000 para cá, a gente começou a expandir a cobertura de meio ambiente para toda a revista. Então, hoje em dia, todo mundo pensa com a cabeça de sustentabilidade. Não é uma questão de uma editoria de meio ambiente, é o pessoal de economia, de política, de cultura, todo mundo. Então, funciona de uma maneira muito mais natural. Até porque o tema no mundo virou um tema transversal, né? Mas é uma coisa que o público quer ler ou é uma lição de casa da revista? É uma coisa que as pessoas querem ler. Não é... A gente escreve para o leitor, né? Não adianta a gente ficar escrevendo o que as pessoas não querem ler. E felizmente existe uma demanda por isso. Assim, já existe uma consciência muito grande do leitor, do público em geral. Inclusive isso até é uma... De certa maneira, isso também se reflete nas pessoas que vêm trabalhar aqui. As pessoas que a gente contrata já têm uma visão ambiental, assim como elas já têm uma visão de sustentabilidade quando entram aqui. Não é uma coisa que a gente tem que falar, olha, isso é uma prioridade para a gente. Isso é uma coisa também natural de quem vem trabalhar com a gente. As pessoas já têm isso programado na cabeça delas. E elas têm isso porque elas são um reflexo da sociedade. A gente vive hoje numa sociedade que está vendo os impactos ambientais e está vendo os dilemas ambientais que a gente vive, então não tem como ignorar. Isso é uma discussão presente hoje, seja nos nossos leitores, seja no pessoal que vem trabalhar aqui. Você acha que as pessoas então conseguem ver as mudanças climáticas no dia a dia delas? Eu tendo a acreditar que sim. Às vezes não é tão evidente, às vezes a gente como imprensa tem um trabalho de ajudar a criar essa consciência, a melhorar essa discussão, ajudar a iluminar isso. Mas eu acho que, de maneira geral, essa discussão está bem evoluída. Você vê que já passou o tempo de que a gente tinha que ficar falando, olha, o planeta está esquentando, isso é grave, a gente tem que tomar alguma atitude, as consequências vão afetar a gente, nós seres humanos. Não é uma coisa só dos ursos polares ou do bichinho fofo, é uma coisa que a gente tem que se preocupar como ser humano, nossas vidas, nossa economia, nosso conforto. Acho que as pessoas já estão razoavelmente ligadas sobre isso, principalmente as empresas que têm que mudar um pouco seus processos em relação a isso. Alguma matéria já contribuiu para que tivesse alguma evolução na discussão de, sei lá, qualquer tema? Uma matéria isoladamente não tem tanto poder. Acho que a gente
faz parte de um grupo de jornalistas que está levando o tema adiante e tentando transformar a discussão numa discussão mais inteligente. O que a gente pode fazer é uma cobertura direcionada, mais ou menos coerente com alguns princípios ou com algumas intenções, que é o que a gente procura fazer. Então a gente por um tempo pisou muito nessa tecla de que mudanças climáticas não são uma coisa que vão afetar só os bichinhos fofos, é uma coisa que afeta a gente, ser humano, que tem consequências econômicas e que é uma coisa que você tem que se preocupar não só porque você tem uma sensibilidade para o mundo natural, mas é uma coisa que você tem que se preocupar até egoisticamente mesmo. Então, por um tempo a gente teve uma cobertura que focava muito isso, a gente intencionalmente procurava levantar esses aspectos. Acho que hoje o desafio que a gente procura muito é mostrar os dilemas que a gente enfrenta. A gente tem uma crise ambiental, e enfrentar essa crise ambiental vai envolver várias escolhas. Escolhas de obras, de construção de modelos energéticos, de construir uma usina hidrelétrica num lugar ou não, de optar por uma forma de combustível ou não, de fazer um tipo de reciclagem de lixo ou não, de ter uma postura como consumidor. A gente vai ter várias escolhas, são todas escolhas difíceis e não são escolhas óbvias. E acho que a gente precisa melhorar muito a discussão e dar muita informação para as pessoas, para elas poderem tomar as decisões melhores. Eu falei essa pergunta também pensando numa entrevista que você deu falando da contribuição do aço para o desmatamento. A gente passou por várias fases em relação ao desmatamento, né? A maior parte das pessoas sempre associou o desmatamento à madeira, porque é o que você vê, né? Você vê a árvore sendo cortada, você acha que a indústria é madeireira. Só que, 97 por ali, o pessoal que estava investigando o processo de desmatamento na Amazônia começou a entender muito bem o processo econômico de desmatamento. E eles perceberam que não é a madeireira que desmata. A madeireira, ela tira uma árvore ou duas por hectare, uma quantidade muito pequena. Se você sobrevoa de avião uma floresta, que uma madeireira foi lá, atacou e tirou tudo, você não vê muita diferença daquilo para uma floresta não explorada. Precisa de um olho muito treinado para ver a diferença. Na verdade, quem vai lá e limpa tudo é o pecuarista ou o carvoeiro, que vai usar aquilo para transformar em lenha, para fazer carvão, que vai gerar ferro gusa e entrar no processo do aço. Mas as pessoas sempre estavam ligadas na madeira, porque é o que você vê, é o que você mais facilmente identifica. Foi onde surgiu também os primeiros movimentos de criar algum tipo de controle e certificação foi na indústria madeireira. Então era ali que o pessoal atacava mais. De lá para cá, o nosso desafio é ir mostrando para o leitor, para o consumidor e para o tomador de decisão que o processo de desmatamento é movido por outras causas, inclusive outras mais fortes. Então, depois da madeira, a gente passou muito tempo batalhando. A pecuária, olha, quem limpa de verdade é o pecuarista. O pecuarista é quem entra e faz um acordo com o madeireiro. Inclusive, eu já tive conversas com madeireiros, dos mais bandidos possíveis, e às vezes os caras falavam, olha, eu não tenho opção. O pecuarista chega para mim e fala, vem, isso aqui está a área, ou você tira a madeira, ou eu vou tacar fogo e vou queimar, e a madeira vai virar lenha, porque eu vou limpar isso tudo para botar pasto. Então o cara falava, eu não tinha escolha. Na verdade ele tinha, né? Ele podia não se envolver nesse processo. Mas o fato é que quem estava movendo era o pecuarista. A madeira financia a pecuária. Então durante muito tempo a gente focou nesse negócio da pecuária, até que isso virou um tema. O pessoal da soja também achou que não fosse chegar neles. Teve um período, foi anos 2000, início dos anos 2000, o pessoal da associação de soja falava, isso não vai chegar aqui. Ninguém vai atacar a soja por desmatamento. Por quê? Os grandes compradores de soja são grandes grupos internacionais ou grupos nacionais que produzem alimentos. E não é que nem a madeira que você, consumidor, vai lá na loja e vê o móvel. A soja ela é invisível. Você não compra a soja a granel. A soja está no biscoito, está no sorvete, está no chocolate, está em um monte de produto que você não enxerga a soja ali. Então vai ser muito difícil você fazer um movimento de boicote à soja. A gente é invulnerável. Além disso, as nossas empresas não são capital aberto, negociado em bolsa. As grandes empresas só são capital fechado. Então também você não vai conseguir fazer um movimento de investidores para boicotar a soja predatória. Eles se achavam fora do, fora do alcance dos ecologistas. Até que o pessoal do Greenpeace fez uma campanha global contra a soja do Brasil e conseguiu arrancar aquela moratória da soja. Eles descobriram que eles não eram invulneráveis. Então, da mesma forma, o pessoal da cadeia do aço também ficou muito tempo achando que não ia chegar neles.
E assim, só agora que eles estão começando a entender que o processo de fabricação de aço baseado em desmatamento ilegal também vai ter um custo de imagem, vai ter um custo de mercado. Você acha então que a mídia tem um papel de crescimento no país nesse sentido, de denunciar e aí as coisas serem vistas? Sim, faz parte, né? A gente tem um papel de transparência a gente tem dois papéis. A gente é fator de denúncia e de apontar as coisas erradas, apontar para as coisas que ninguém está enxergando e também levantar as discussões que ninguém está levantando. A gente tem esses dois papéis, de apontar a força de ir lá e levantar o que ninguém está vendo e a força de elevar o padrão de discussão. Com relação a Belo Monte, qual a sua posição? A favor, contra? Cara, é muito difícil ter uma posição a favor e contra, esse discurso é muito polarizado. Mas é interessante que ele está levantando uma outra discussão maior a respeito de energia hidrelétrica. Que a gente no Brasil ainda não conseguiu ter essa discussão no nível que a gente deveria. A gente tem um modelo de energia limpa no Brasil. A gente tem um modelo de energia baseado em produção de hidrelétrica, que basicamente tem uma emissão muito baixa. Tem algumas pessoas que falam que tem uma emissão alta de metano dos reservatórios, mas já tem algumas pesquisas sérias sobre isso que falam que essa emissão é pequena, ou seria pequena. De qualquer maneira, a gente tem que ter uma discussão mais equilibrada em relação à hidrelétrica. Não que ela não tenha impacto, mas às vezes o impacto não é exatamente onde a gente está enxergando. O impacto de desmatamento de uma hidrelétrica, por exemplo, não é exatamente a área que é alagada. É quando vem aquelas pessoas todas para a obra, ou toda aquela atividade econômica atraída pela obra, e aquilo tudo estimula uma ocupação ilegal da área do entorno, e aquilo tudo provoca grilagem, desmatamento ilegal, ocupação para pecuária, ocupação econômica sem regulamentação, construção de estradas ilegais. Tudo isso é no entorno da atividade econômica da obra, não é a obra em si. Então, assim, a área alagada em si, a área realmente afetada pela obra, é muito pequena se você pensar na área toda afetada, na área toda da Amazônia. O grande impacto mesmo é o restante, e isso não é contemplado nem na discussão das pessoas, nem nos próprios cuidados de mitigação da obra. Quando você olha os relatórios de impacto ambiental, eles não olham isso. A concessionária que constrói a obra, ela não se acha responsável por isso, o órgão ambiental não se acha responsável por isso, e ninguém se envolve com isso. Eles só ficam pensando ali naquela areazinha direta de influência da obra. Então, assim, a gente tem que ter discussões de outra ordem em relação a hidrelétricas de forma geral. E a gente precisa dessa energia, de alguma maneira. Se a gente não for produzir energia hidrelétrica, a gente pode até investir em outras formas de redução de consumo de eletricidade, por eficiência energética, mas alguma hora a gente vai precisar de energia. Alexandre, qual a sua opinião, qual a sua posição sobre o Código Florestal? É uma discussão que está se alongando há muito tempo, né? Mas também é uma discussão que a gente também tem que alcançar um outro nível. E é bom que, em alguns momentos, o setor ambiental senta para negociar com o setor agrícola. Mas, assim, realmente tem problemas dos dois lados. O fato é que você tem um código que hoje não funciona. Ele não protege as florestas. E é interessante que a maior parte do desmatamento de verdade, ele ocorre em áreas ilegais. Ele nem seria afetado pelo Código Florestal, porque a maior parte do desmatamento, por exemplo, na Amazônia, ele ocorre em área pública. O Código Florestal é para regular áreas privadas. Uma área pública invadida na Amazônia não está sob regência do Código Florestal. E o Código Florestal provavelmente ele precisa de algum ajuste porque ele é muito antigo, foram feitas várias emendas e hoje, mesmo um produtor que queira trabalhar dentro da lei, é difícil. Tem muitas coisas que não são flexíveis o bastante. Agora, é claro que tem um grupo de setores da agropecuária que não está interessado em ter uma produção à altura dos tempos atuais, das necessidades atuais de sustentabilidade. Eles estão a fim de trabalhar como eles sempre trabalharam na época do coronelismo, na época do corte e queima. E esse pessoal está apenas buscando brechas na legislação para continuar trabalhando da maneira predatória como eles sempre trabalharam. Acho que é um momento da gente ter um diálogo entre o setor moderno da agricultura brasileira, que é vulnerável a exigências de mercado, a regulamentações, a exigências do consumidor, e um setor instruído dos pesquisadores, dos cientistas, dos ambientalistas, para a gente tentar chegar num consenso produtivo, né?
Como que você é com relação ao futuro? Percebendo que está realmente devagar as ações, nossas ações aqui, principalmente no Brasil, e sabendo que a gente tem que correr contra o tempo, né? Por tudo que a gente já fez e continua fazendo ainda. Às vezes eu fico meio desesperado, eu fico olhando assim, cara, será que as pessoas não estão vendo para onde a gente está indo? Mas em geral eu sou otimista. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de inovar muito. A gente desenvolve tecnologias mais limpas, a gente tem essa capacidade de se adaptar. A gente já passou por períodos muito mais difíceis com muito menos inteligência disponível. Obrigada pela entrevista, adorei. Foi bem gostoso o bate-papo aqui. Queria que você passasse um recado para os internautas, para o pessoal que está no ônibus te assistindo aí. O que eles podem fazer para contribuir também para o nosso planeta? Poxa, é tanta coisa. Quando a gente pensa aqui que a gente tem que fazer, a lista é tão imensa e na verdade a gente não tem muitas certezas. Eu acho que o mais importante é se interessar, não ter preconceito e não tomar cuidado com esses pacotes que vendem pra gente, tipo, olha, se você é ecologista, tem que ser a favor disso, tem que ser contra a energia nuclear, tem que ser contra a hidrelétrica não sei o que, tem que ter um carro assim assado. Acho que a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos e procurar se informar, porque a gente vai ter que tomar muitas decisões de agora em diante. Mais uma vez, obrigada, Alexandre, foi muito bom conversar com você. Obrigada a vocês também que assistiram aí o programa. Se vocês pegaram pela metade, entrem no site fiscaisdanatureza.com.br e assistam essa entrevista na íntegra, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.